Hoje eu quero compartilhar tudo que eu comprei e quanto eu gastei para montar esse escritúdio e ajudar você a escolher os equipamentos certos, com o melhor custo-benefício caso você queira começar a gravar vídeos também ou só esteja procurando dicas para melhorar o seu cantinho de home office. Oi, eu sou o Renato, sou professor de formação e aqui no YouTube eu falo de tecnologia com foco no ecossistema da Apple. Quando eu comecei essa jornada de produzir conteúdos para a internet, 10 longos anos atrás, eu não precisava de um local como esse, porque a ênfase do canal eram os vídeos de lifestyle, de viagens. Eu gravava praticamente 100% do meu conteúdo na rua, em parques de diversões e em lugares públicos nos países onde eu já morei. Todo esse conteúdo continua disponível aqui no YouTube, dividido em playlists para você encontrar com mais facilidade, então basta clicar e conhecer um pouquinho do meu passado. Só que hoje o Recnologia é focado em eletrônicos de consumo, sempre com aquele meu olhar de usuário Apple. Portanto, eu tentei criar aqui um ambiente que conversasse com quem eu sou. Um youtuber até por vocação, mas também um cara apaixonado por edição de vídeos, efeitos especiais, que sempre quer a melhor qualidade de imagem possível, um áudio limpo, um background interessante. Enfim, o meu objetivo aqui foi criar um ambiente agradável. Eu passo 16 horas por dia dentro desse quarto. Eu precisava de um espaço onde, pelo menos pra mim, tudo tem que estar mais ou menos à mão, porque senão bate aquela procrastinação que você sabe é complicada. Se eu tiver que ficar levantando toda hora pra procurar um HD, ajustar a luz, ficar mudando de cenário, eu perco muito tempo e a consistência do canal vai toda pro espaço. Por outro lado, eu também preciso de um escritório silencioso, um ambiente neutro, que transmita profissionalismo e seriedade. Por mais que eu quisesse colocar estantes com LEDs nas paredes e encher os cantos desse cômodo com os meus action figures favoritos, um escritório assim, mais otaku, mais nerdão, infelizmente não ia passar aquela credibilidade no contexto do meu outro trabalho, que é tradicionalmente mais castiço e extremamente antiquado. Depois de algumas adaptações e melhorias, o escritúdio ficou assim. Nessa posição que vocês estão me vendo, eu até coloquei algumas decorações ali no fundo, tipo uma action figure do Lupin que eu trouxe do Japão, meu primeiro microfone que eu comprei com pedestal, meu camelo de estimação que eu comprei na Tunísia e outras coisinhas de tecnologia que de vez em quando eu acabo utilizando em momentos mais pontuais, como o meu carregador portátil da Cycloid com MagSafe e os meus fones de ouvido custo-benefício da Moondrop, os Space Travel. E tem tanto vídeo sobre esse powerbank incrível que eu acabei de falar, quanto sobre esses fones aqui no canal. O link tá no card ou embaixo na descrição. No final das contas, a minha preocupação aqui era criar um estúdio funcional, minimalista e principalmente muito prático, com tratamento de som adequado, iluminação versátil e que me estimulasse a produzir vídeos cada vez melhores. Mas para isso eu precisei investir uma boa grana em equipamentos de filmagem, então vamos para eles. Para gravar nesse ângulo, depois de muita pesquisa, eu optei pela Sony ZV-10 como minha câmera principal, por alguns motivos. Primeiro, ela grava em 4K S-Log HDR, que é uma configuração que deixa a imagem absurdamente bonita e com uma tremenda qualidade. Inclusive superior à maioria dos grandes canais no YouTube brasileiro, já que pouquíssima gente nesse nicho é capaz de editar imagens com HDR, ou High Dynamic Range, onde o preto é mais nítido e o branco muito mais vivo. Infelizmente, alguns inscritos no canal vêm reclamando que minha imagem tá muito escura e geralmente isso acontece porque a tela não é capaz de reproduzir HDR. Eu tô trabalhando nisso, tenho um pouquinho de paciência. Segundo, essa é uma câmera super compacta que pode ser facilmente levada para qualquer lugar. Inclusive, também tem vídeo sobre ela aqui no card ou ali na descrição. E após quase 2 anos de uso intenso, eu posso afirmar que essa câmera foi uma das minhas melhores escolhas. Entretanto, contudo, todavia, se você estiver pensando em comprar uma dessas pro seu setup, é bom explicar que ela também tem alguns problemas. Ela superaquece muito, mesmo num quarto como este, com ar-condicionado ligado o tempo todo e para de gravar depois de 20 ou 30 minutos. Isso acontece por conta de um defeito crônico, uma falha de design que merecia recall, mas como a Sony não tem solução para o caso, o jeito que eu acabei encontrando para esse problema foi gravar as coisas meio que em partes, fazendo intervalos para a temperatura da câmera baixar. A lente que eu uso veio no kit da câmera, mas eu comprei 2 filtros adicionais que estão rosqueados na ponta dessa lente. Um filtro ultravioleta padrão e um Black Pro Mist, ambos da K&F Concept. Usar esse tipo de filtro me economiza tempo na edição, o que facilita demais o color grading e cria naturalmente aquele efeito vinhete em volta da imagem. Eu também já testei outras lentes como a Viltrox 23mm f1.4, o link para esse vídeo de unboxing de novo tá aqui embaixo na descrição ou aqui no card, mas num ambiente tão pequeno quanto esse cômodo eu percebi que eu podia continuar usando a lente que veio com a câmera, que não faria muita diferença no resultado
resultado final. E ela tem zoom, então eu prefiro essa praticidade de encostar aqui, vir fechando e abrindo a imagem, meio que manualmente conforme a minha necessidade. Já de tripé, eu continuo usando um chamado Slick, o mesmo que eu sempre usei desde o início do canal. Ele é um monstro em termos de durabilidade e apesar de ser mais indicado para fotografia, sempre satisfez as minhas necessidades. Assim como esse microfone que você está vendo aqui, um Rode Video Micro, que possui aquela entrada P3 e serve tanto para câmeras DSLR como a Sony ZV-10 quanto para qualquer celular. É só colocar um adaptador simples, como no caso do iPhone, ou um daqueles de câmera. Esse microfone também tem quase 8 anos de uso e segue sendo uma das melhores compras que eu já fiz na vida. A Rode é uma marca absurdamente boa, um pouco mais cara que as outras, eu admito, mas eu ainda assim acho que eles acertaram demais nesse produto, tanto pela versatilidade quanto pela qualidade de captação de som. E o melhor, ele é plug and play, não precisa de energia, basta conectar na câmera ou no celular e sair usando. Para finalizar essa parte que fica aqui atrás da minha DSLR, da minha câmera, agora eu vou trocar um pouquinho e vou filmar com o iPhone. Peraí. Essa daqui é basicamente a parte da minha iluminação. 2 softboxes que originalmente foram pensados para fotografia, mas que, num cômodo deste tamanho, funcionam perfeitamente bem para vídeos. Dentro deles estão 4 soquetes E27, os mesmos que tem luz de teto comum dentro de casa, equipados com uma lâmpada da LG RGB controlada pelo meu iPhone. Atualmente eu uso apenas 2 lâmpadas acesas em cada um dos tripés quando eu tô gravando, o que é mais que suficiente para dar um aspecto que eu gosto num quarto desse tamanho. Ah, e tem outra coisa, a tela da Sony ZV-10 é escamoteável, ela vira completamente, mas eu tenho uma fotofobia absurda, além do astigmatismo, então por causa da iluminação forte, eu preciso usar óculos de sol para gravar, e por isso eu comprei essa placa de captura USB-C, onde eu conecto no meu iPad Air M1, que fica nesse tripé auxiliar aqui, para poder me observar minimamente enquanto eu tô gravando. E acredite, cara, mesmo numa tela desse tamanho, por conta dos óculos e da minha fotofobia, eu mal consigo me enxergar. Mas enfim, seria impossível gravar sem ter isso aqui. Talvez por isso eu ainda não consiga usar teleprompter na frente da minha câmera, mas como eu perco horas escrevendo os roteiros no Mac, depois decorando e refinando esses roteiros dentro da minha cabeça, eu tô pensando em comprar algum desses teleprompters extra grandes. Então, por favor, escreva aqui embaixo nos comentários se você tiver alguma sugestão de marca para eu testar. Lembrando que tudo que eu mostrei até aqui pode ser controlado através de aplicativos no iPhone. As luzes têm um app da LG, a Sony disponibiliza o Imagine Edge e para controlar as funções básicas da câmera ele é mais que suficiente. Agora, voltando para essa parte que você enxerga quando eu gravo, eu tenho aqui uma luminária e um abajur ali no chão que eu comprei na Amazon, também equipados com as mesmas lâmpadas da LG. Uma fita de LED em volta da minha mesa, se eu não me engano custou em torno de R$400 na Amazon também. Ou será que foi no AliExpress? Bom, agora eu não lembro. Mas para completar de vez o ambiente, eu tenho 2 lampadinhas ali em cima, ali no cantinho, ali no cantinho aqui, tá vendo? Da Ulanzi, compradas no AliExpress, essas eu tenho certeza. Que aliás são as únicas que eu preciso ligar e desligar manualmente. E uma terceira atrás do monitor aqui, todas RGB. E mais uma vez, claro que os preços que estão aparecendo na tela são da época que eu comprei essas coisas, então os valores podem ter mudado um pouco de lá pra cá, já que eu fui comprando essas paradinhas ao longo do tempo, conforme for sobrando um dinheirinho aqui e ali, e também conforme as promoções foram aparecendo. No final do vídeo eu vou te mostrar uma lista com todos os valores que eu paguei na época. Acho que assim fica muito mais fácil e você pode usar os preços que eu paguei como base para decidir se vale a pena ou não comprar as mesmas coisas que eu. Já quando eu vou dar aula online, fazer uma chamada com os meus colegas de trabalho ou fazer qualquer outra coisa ligada à minha profissão, nada disso aqui acaba aparecendo. Ou eu abro a tampa do MacBook que fica aqui, ou eu uso a webcam dele, ou eu acabo usando o iPhone com Continuity Camera e a pessoa lá do outro lado só vê no máximo essa luminária e esses painéis de lã de rocha que vieram do Mercado Livre e servem para diminuir o eco dentro do quarto. Essas placas, junto com o tapete no chão, criam um cômodo mais confortável, silencioso e isolado para que eu possa sentar na frente do Mac sem ser interrompido, e foram os itens mais baratos que eu encontrei, pelo menos mais baratos com esse nível de qualidade. No final das contas, eu tenho aqui um ambiente meio que 3 em 1 para gravar, editar e trabalhar. Um cantinho onde cada detalhe me inspira e me traz um certo bem-estar que conversa com o tema do canal e, mais importante que isso, serve como um escritório para o meu trabalho fora da internet. Já na hora de editar conteúdo, eu precisava de uma máquina potente, então eu troquei há poucos meses atrás o meu MacBook Intel por um M3 Pro de 16 polegadas com 18 GB de memória RAM, que é o coração dessa minha pós-produção e um computador que me acompanha em absolutamente
tudo. Eu até costumo dizer que eu posso viver tranquilamente sem celular, sem iPhone, mas não consigo ficar um dia sequer longe do MacBook. Tanto a minha vida profissional, de aulas e trabalhos e planilhas, quanto o meu hobby dependem dele. E assim, eu também jogo de vez em quando, e apesar das opções de games serem muito limitadas no macOS, atualmente eu tô apaixonado por No Man's Sky. Ah, e tem também os periféricos, teclado com tela da Ajax, o AK820 Pro, um teclado mecânico mega custo-benefício e super legal que eu comprei no AliExpress. Tem também o Logitech MX Master 3S, que é o meu mouse, e na minha opinião, é o mouse mais versátil de todos os tempos, que tem um monte de botões extras, coisas auxiliares, descanso de dedão, e claro, também as caixinhas auxiliares da Philips, que completam junto com o meu monitor toda essa parte visual, audiovisual, digamos assim. E eu não sei se você percebeu, agora as lampadinhas estavam apagadas mais uma vez, porque eu tive que fazer outro intervalo, porque a câmera superaqueceu, e esqueci de acender mais uma vez. Mas vamos continuar, já que assim, eu sou usuário Apple e aficionado pelo ecossistema que a Apple criou, mas se tem um segmento no qual a empresa decepciona e muito, é nessa parte de periféricos. Eu não conheço nenhum acessório Apple que seja melhor do que a concorrência já oferece. E tá bom, o trackpad que a Apple faz é assim, maravilhoso e merece ser mencionado, mas de resto, mouse, teclado, monitor, caixa de som, até dongle USB, você vai encontrar opções muito mais baratas e infinitamente melhores com um pouco de pesquisa no catálogo de outras marcas. Por exemplo, para que gastar 15 mil reais num Pro Display XDR quando a Samsung já oferece um monitor IPS 4K e HDR por menos de 1.600 reais? Por que comprar o mouse mais vergonha alheia da história da informática se a Logitech já inventou o MX Master 3S? Que tem rolagem horizontal, 7 botões, descanso de dedão, gestos inteligentes e fluidez contínua. Enfim, eu gosto da Apple porque eu acredito que os sistemas operacionais, o macOS, iPadOS, iOS, são superiores ao que a Microsoft e a Google oferecem hoje em dia, mas isso não quer dizer que a Samsung, por exemplo, não tenha lá os seus méritos. Por exemplo, é ela que fabrica, junto com a LG, as telas dos iPhones, por isso eu escolhi um monitor Samsung. Já a Sony fornece sensores para as câmeras do iPhone, por isso que eu escolhi a ZV-10 e não uma câmera da Canon ou Panasonic. Já no caso da Ajax, essa marca chinesa de teclados, até hoje eu não encontrei um teclado mecânico tão interessante quanto esse. E não é só por conta desse mini display super funcional, integrado, mas sim por causa dos switches, ou melhor, as teclas, que são super macias e assim, eu gostei demais de digitar nele. Tudo bem que o aplicativo desse teclado é meio capenga, mas ainda assim, o máximo que a Apple fez de interessante em termos de teclados externos foi trazer o Touch ID pro Magic Keyboard, que é um botão que eu vou apertar, sei lá, 2, 3 vezes ao dia, ao contrário do Ajax, que traz uma excelente experiência de digitação como um todo. E o pior é que o próprio Touch ID é uma coisa meio obsoleta, seja porque eu desbloqueei o Mac automaticamente pelo Apple Watch, ou seja porque já passou da hora da Apple trazer o Face ID e a Dynamic Island para a linha de computadores. Isso sem falar na vergonha alheia do Magic Mouse ou mesmo do quão obsoleto o HomePod está. E assim, brother, não são apenas os grandes itens que fazem a diferença. Cada cabo organizado, cada suporte de microfone, cada case para HD externo e cada pequeno detalhe juntos completam esse escritúdio. Eu particularmente adoro ter os meus cabos de nylon trançado da Baseus por conta dessa telinha com indicação de voltagem na ponta. Por exemplo, o meu stand 3 em 1 que carrega o Apple Watch e o iPhone é algo que me traz muita praticidade no dia a dia. Falando mais especificamente de valores, os principais valores que eu gastei ao longo dos anos para montar, imobiliar e equipar esse cômodo foram os seguintes. Pausa agora o vídeo para você ver em detalhes, beleza? Pausou? Então vamos acabar o vídeo. Para concluir, o Recnologia e todo o trabalho que eu venho fazendo na internet ao longo dos anos prova que, com algum planejamento, tempo e dedicação para fazer filmmaking de guerrilha, é possível sim entregar um conteúdo com mais qualidade do que outros canais com milhões de inscritos gastando uma fração do que eles gastam, já que justamente por não ser apadrinhado de ninguém, por não estar preso a exigências externas, eu posso sempre dar a minha opinião sincera sobre tudo que eu mostro aqui no canal. Para mim, investir nesse escritúdio foi mais do que uma decisão técnica. Desde a cadeira onde eu sento até o tapete debaixo da minha mesa, tudo aqui foi escolhido para melhorar a minha rotina pensando em um custo-benefício acessível dentro de um ambiente que assim me inspira a criar vídeos cada vez melhores e por consequência ajudar você a melhorar o seu estilo de consumo. As dificuldades, cara, foram imensas e continuam muito grandes, muito porque o algoritmo mal programado do YouTube privilegia ali certos produtores
criadores de conteúdo em detrimento de pessoas isentas como eu. Mas eu sei que nesse trabalho existe uma constante evolução e eu conto com o seu apoio, o seu like e a sua inscrição para continuar produzindo vídeos cada vez melhores. E um último detalhe, hoje em dia eu faço poucas gravações externas, geralmente focadas em conteúdo vertical. Para isso eu acabo utilizando o iPhone 14 Pro com o meu microfone, alguns filtros de densidade variável, algumas coisas na frente da lente para deixar a imagem mais cinemática. Inclusive eu já mostrei como eu transformo esse iPhone num iPhone realmente Pro com vários acessórios que eu tenho aqui e você pode conferir esse vídeo clicando no card ou no link da descrição. No final das contas, cara, pra mim é um orgulho chegar aqui no YouTube e poder dizer que finalmente, depois de um aprendizado de mais de 10 anos produzindo conteúdo aqui, esses são os equipamentos que mais fizeram sentido na minha rotina e que por isso continuam dentro do meu setup. Eu trabalhei muito e economizei mais ainda para comprar cada uma dessas coisas. E você não precisa de nada disso para começar a compartilhar o que você quiser em redes sociais. Muitas vezes basta um celular e um ring light decente, isso é suficiente para começar. Daí, com o passar do tempo, você vai fazendo como eu, comprando uma coisinha aqui, melhorando outra ali e a vida que segue. Por isso, mais importante do que a minha é a sua opinião. Agora que você chegou ao final do vídeo, eu quero saber quais desses equipamentos você já tem ou gostaria de ter. Por favor, deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários para ajudar com o engajamento. E uma novidade, finalmente o YouTube liberou o recurso de membros aqui pro Recnologia, então torne-se membro do canal você também. É um apoio simbólico que vai me ajudar demais a continuar produzindo conteúdos de qualidade aqui pro YouTube. Beleza? A gente se vê na próxima. Valeu! Falou! Fui! Curte o vídeo! Abraço!